Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você que está aqui ouvindo uma mensagem do canal A Porta Estreita. E hoje eu quero trazer para vocês uma mensagem que Deus colocou ao meu coração, e eu vou começar lendo a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Está escrito o seguinte: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E é sobre isso, meus irmãos, que eu quero falar com vocês nessa mensagem de hoje. Versículo 3. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Nós vemos aqui que todo aquele que deseja a salvação, que todo aquele que deseja agradar ao Senhor, que todo aquele que tem a esperança de alcançar as promessas deixadas pelo Senhor Jesus e registradas nas Sagradas Escrituras, essas promessas que falam sobre a nossa vida vindoura, a nossa vida após a morte nessa terra, após a nossa ressurreição em Cristo Jesus, sobre essas promessas que eu estou falando, todo aquele que nele tem essa esperança de alcançar as promessas celestiais, de encontrar com o Senhor e vê-lo face a face, assim como Ele é, conforme diz no versículo 2 nesse capítulo 3, todo aquele que tem essa esperança busca fazer a vontade de Deus, busca agradar ao Senhor, porque aquele que crê no Senhor tem o temor do Senhor, tem o Espírito do Senhor, esse Espírito que nos santifica e nos purifica e nos conduz no caminho de santidade do Senhor, e nos fortalece e nos dá poder para agradar ao Senhor, para obedecer ao Senhor, e nos auxilia e nos ajuda, nos dando força também para renunciar às nossas próprias vontades carnais, renunciar os prazeres e as tentações do mundo, essas que são contrárias àquilo que Deus tem para nós, pois o Espírito deseja as coisas de Deus, e Ele odeia, Ele aborrece, Ele rejeita, Ele abomina as coisas do mundo, as coisas da carne. E por isso, nós que cremos no Senhor Jesus e temos a esperança de herdar a salvação e vê-lo face a face, devemos nos purificar a nós mesmos, como também Ele é puro. E como nós buscamos essa purificação? Como nós alcançamos essa purificação? Isto é algo que nós não conseguimos de uma só vez. A nossa caminhada com Cristo nessa terra faz parte de um processo de santificação, um processo de purificação. Quando eu digo santificação, eu não digo a perfeição aos olhos dos homens, eu digo a perfeição aos olhos de Deus. Quando eu falo de purificação, eu falo e santificação, eu falo de algo aos olhos do Senhor. A purificação em si é algo que só o Senhor vê, é algo no nosso interior, na nossa mente, no nosso coração. Aquele que purifica-se a si mesmo, purifica sua mente, os seus pensamentos, purifica suas palavras, purifica o seu coração, purifica toda a sua vida para que suas atitudes, o seu viver, a sua conduta seja algo que venha glorificar o nome do Senhor, venha agradar o Espírito de Deus, alegrar ao Senhor. E todo aquele que vê essa conduta desse tipo de pessoa vai ver o caráter de Cristo nessa pessoa, vai ver a luz de Deus nessa pessoa, conforme Jesus Cristo diz que nós somos a luz do mundo. E Deus diz lá no capítulo 12, em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, está escrito o seguinte: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós temos aqui mais um versículo que está confirmando, fortalecendo, reforçando este ensino do capítulo 3 da primeira carta de João, que está falando que nós devemos nos purificar. Aquele que tem a esperança de encontrar ao Senhor, purifica-se a si mesmo,
Por quê? Porque sem santificação ninguém verá ao Senhor. Nós devemos ser santos. Aí nós temos no versículo 14 do capítulo 12 de Hebreus a palavra santificação, ou seja, é o processo de nos santificar, e isso acontece a cada dia, de passo em passo, de glória em glória. A cada momento você luta contra o pecado, você vence uma batalha, você vence uma tentação, cada dia uma vitória. Acontecem dias que a gente perde, que a gente tropeça num pecado, mas é para isso que existe aquele versículo que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, porque nós não somos perfeitos, mas nós devemos buscar a perfeição. E assim nós vamos nos santificando, buscando agradar ao Senhor, evitando os pecados, evitando entristecer o Espírito Santo, amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E durante essa caminhada, toda vez que nós tropeçamos em algum erro, em algum pecado, nós devemos reconhecer a nossa falha, nos dirigir ao Senhor em oração, pedir perdão a Ele, porque Ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar. Mais uma vez vou ler o versículo 14, do capítulo 12 de Hebreus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. E eu quero ler aqui no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 8, está escrito o seguinte: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mais um versículo confirmando essa teoria, este ensino, essa doutrina de que aquele que tem o coração limpo verá o Senhor, e aquele que não tem o coração limpo, aquele de coração impuro, que tem maldade no coração, que guarda pecado no seu coração, não verá o Senhor. Não é à toa que Jesus Cristo diz em algum lugar na Bíblia que naquele dia muitos dirão a Ele: Senhor, Senhor, em Seu nome nós profetizamos, em Seu nome nós ressuscitamos mortos, nós curamos enfermos, nós fizemos obras, maravilhas, milagres. E o Senhor dirá para essas pessoas: afastai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, porque eu não vos conheço. Esta é uma palavra direcionada a pessoas que se dizem crentes, que se dizem cristãos, pessoas que falam que creem em Deus, que são de Deus. E eu estou falando isso porque muitas pessoas estão enganadas, achando que estão com a salvação garantida, achando que por frequentar a igreja, por ser líder de ministério, por ser algum pastor, ou por ter algum cargo exercendo alguma liderança, ou porque é dizimista, porque é ofertante, porque faz obra de caridade, porque jejua, porque ora, porque lê a palavra, está com a salvação garantida. Estas coisas fazem parte da vida e da caminhada cristã na terra. Essas coisas são as obras que são necessárias na nossa caminhada cristã, obras que fazem parte do reino de Deus aqui na terra. Mas as obras somente não salvam ninguém. O que salva é a fé em Cristo Jesus, juntamente com as obras, conforme fala lá no livro de Tiago. É a fé juntamente com as obras. Agora, aqueles que creem no Senhor, fazem as obras, mas estão com o coração contaminado, estão andando num caminho enganoso, estão no pecado, estão endurecidos, enganando a si próprios, esses podem ter uma grande decepção no grande dia do Senhor. E eu quero ler aqui no capítulo 3 do livro de Colossenses, do versículo 5 ao versículo 9. Depois eu estarei lendo outro trecho no livro de Gálatas, para mostrar para vocês algumas obras da carne, as quais nós podemos estar praticando. Às vezes podemos estar cegos, com entendimento obscuro, com a visão embaçada, os ouvidos tampados, o coração endurecido, e às vezes não estamos percebendo. Às vezes estamos andando lado a lado com esses pecados, alimentando a nossa carne com esses pecados, e podemos não estar vendo. Às vezes estamos até vendo, mas passamos por cima, ignoramos, deixamos para depois, ou achamos que não tem nada a ver. Muitos acham assim: isso não tem nada a ver, é um pecadinho só. Mas para Deus não tem isso.
Pecado é pecado, independente se é pecadinho e pecadão. A diferença do pecado pequeno para o pecado grande é a consequência. O pecado pequeno traz consequência pequena, o pecado grande traz consequência maior. Mas todos os pecados, seja pequeno ou grande, ele te impede de herdar a salvação. Porque o pecado desagrada a Deus, ele provoca a ira de Deus, ele entristece o Espírito Santo de Deus. E todo aquele que peca não ama a Deus. E quando você peca consciente de que você está pecando, você está mais uma vez crucificando o Filho de Deus. E nós devemos parar com isso. Nós devemos buscar poder no Senhor, chegar com ousadia ao trono da graça para alcançar misericórdia do Senhor, pedindo a Ele que nos derrame força, poder, unção e autoridade e temor, para que venhamos buscar agradar ao Senhor, rejeitar a nossa carne e vencer as nossas tentações. E eu vou ler aqui Colossenses capítulo 3, do versículo 5 ao 9, que diz o seguinte: Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência e das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem, com os seus feitos. Então, meus irmãos, eu li esse trecho aqui para mostrar para vocês alguns pecados existentes no nosso cotidiano. Isso aqui vai abrir os seus olhos. Depois você pesquise, acesse um dicionário e vá ver o significado dessas palavras. Aí você vai entender o que é esse pecado. Aí você vai ter um maior entendimento se você está praticando esse pecado ou não, se você tem praticado ele ou não. Vou ler mais uma vez somente as palavras que dão nome aos pecados: fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência, avareza, idolatria, cólera, ira, malícia, maledicência, palavras torpes e mentira. Procure aí na sua casa, não deixe de buscar o conhecimento, porque isso aí é palavra do Senhor. Essas palavras que eu li, elas estão na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras. Então você deve estudá-las, você deve buscar conhecimento da palavra do Senhor para que você não venha perecer. E eu vou ler também para reforçar esse entendimento lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, do versículo 19 até o 21, que está escrito: Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E eu gostei muito de ler esse final do versículo 21 que diz que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por que eu digo que gostei? Porque muitas pessoas que se dizem crentes, muitas pessoas das igrejas, até mesmo pessoas que assumem cargos de liderança, cargos de influência, eles não gostam. A gente percebe na afeição, no rosto deles, eles não gostam quando pregamos palavras assim. Eles dizem palavras duras. Isto não é palavra dura. A pessoa que tem um desejo, um prazer, a alegria, a satisfação em agradar ao Senhor, ela sente alegria quando ela lê isso aqui, porque ela sabe que ela não gosta desses pecados, ela não pratica, ela não busca isso, ela foge, ela corre, ela evita, ela luta contra esses pecados. Então a pessoa que é verdadeiramente do Senhor, ela tem prazer quando lê isso. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.
Ou seja, se você está em verdadeira santidade com o Senhor, em verdadeira comunhão com o Senhor, esse versículo, essa palavra, não vai te trazer medo, não vai te trazer preocupação quanto à sua salvação, porque você tem paz no seu interior, você tem o Espírito de Deus no seu interior, você tem comunhão com Deus, você sabe que o seu nome está no livro da vida, você sabe que o Senhor te protege e te guarda e que você está aguardando esse dia chegar, o dia de você ver o Senhor face a face. E por isso nós devemos nos santificar a cada dia, nós devemos nos purificar, evitando esses e outros pecados que foram falados aqui, evitando tudo isso, rejeitando as coisas do mundo, rejeitando as vontades da nossa carne e buscando agradar ao Senhor. E peça ao Senhor fé, que Ele coloque fé no seu coração, porque nem todos creem. Alguns creem, outros creem intensamente, outros creem muito pouco e alguns não creem. Então peça a Deus para aumentar a sua fé, peça a Deus para te dar sabedoria, para que você venha compreender essa palavra, para que você venha compreender essa palavra de uma forma viva, não de uma forma artificial, formal, somente como se você estivesse lendo a palavra, mas como a própria palavra de Deus diz, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Lá no livro de Hebreus está escrito isso, ela é viva e eficaz. Então peça a Deus isso, que quando você ler a palavra você venha sentir como se você estivesse vivendo aquela palavra, Deus colocando aquele conhecimento, a essência dele dentro de você, e o desejo pela santidade, o desejo em agradar ao Senhor, o temor pelo Senhor vai crescendo na sua vida, aumentando na sua vida. É isso que nós precisamos, é isso que Deus quer de nós. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Eu peço a Deus que Ele venha mais uma vez abençoar a sua vida, que Ele venha te dar conhecimento, que o temor do Senhor venha se multiplicar na sua vida, que a fé no Senhor venha se multiplicar na sua vida, que Ele venha revestir a você com a sua armadura espiritual e que Ele venha te fortalecer no Senhor e na força do seu poder, que você nunca se desvie dos caminhos do Senhor e que a paz do Senhor esteja em seu coração e em toda a sua casa. Em nome de Jesus. Amém.